Olá, sou Dalberto Gomes, estamos aqui para mais um encontro na Sala com Poesia Cult, uma parceria com a Sociedade da Ciência do Sentir. A nossa proposta é entrevistar um poeta e apresentar diariamente, no decorrer da semana, um dos seus poemas. Olá, eu sou a Marisa Queiroz. Queria pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários e que também ative o sininho. Isso nos ajuda muito a prosseguir com esse projeto. E siga-nos no Instagram. Obrigada. Obrigado. A Nanita Rebouças é uma poeta que o nome dela é Ana Paula Rebouças Ferreira. E ela nasceu no Rio de Janeiro, em 73, e é bacharel e licenciada em Letras pela UFRJ e pós-graduada em Leitura e Produção de Texto pela Universidade Federal Fluminense. Começou a escrever no blog Escritos e Rabiscos, onde há crônicas, ensaios e poemas. Ingressou no mercado literário na antologia O Perfume da Palavra, da editora Muitaquitã. Participou de várias antologias. E seu primeiro livro, solo, é de poemas. Chama-se Amores da Casa Velha, o qual teve grande repercussão. Publicou também o livro de poemas chamado A Volta e o romance autobiográfico Retalhos de Papel. Recentemente, também, o romance Flores e Ramos, que fala do seu tio-avô, Florentino de Carvalho, e de sua avó, Maria Angelina, que ambos foram militantes anarquistas. Bem-vinda, querida. Obrigada. Obrigada a você por participar desse nosso projeto. E nossa primeira pergunta é sobre como você iniciou a sua jornada na poesia. Como foi isso? O que te influenciou a buscar poesia e a importância que isso tem tido na sua vida? Bom, na infância, eu escrevia poemas. Eu pensava em ser escritora, mas eu achava que dava muito trabalho. Aí, na adolescência, também escrevi alguns poemas. Só que nada engajado. Depois, com os anos, depois que eu me separei do meu primeiro casamento, eu estava muito sozinha. E eu vi um blog de uma amiga minha e achei muito interessante. E resolvi criar um blog. Nesse blog, eu escrevia textos em prosa. E, de repente, não sei explicar como nem porquê, eu comecei a escrever poemas. E os poemas, eles vêm de uma forma intuitiva. Eles vêm e eu escrevo, como se fosse uma psicografia, né? E eu tenho épocas em que eu produzo muito e épocas em que eu não produzo nada. Geralmente, quando eu estou muito emocionada com alguma coisa, eu produzo, né? Eu estou num momento que eu não estou produzindo nada. Mas ano passado eu estava escrevendo bem. Uhum. Ana Rita, na sua biografia, na bibliografia, eu vimos o seguinte: você, além de poetisa, é romancista também. Mas quais foram as suas principais influências literárias, Anita? E quais os poetas e romancistas marcaram a tua vida? Bom, poetas que me marcaram foram Cruz de Souza, por causa do simbolismo, que eu gosto muito, e o romancista Jorge Amado, né?
Mas, de um modo geral, tudo que eu lia na adolescência, na idade adulta, me influencia de alguma forma. Hum. Entendo, entendo. E quais os escritores te influenciaram? Você citou alguns, né? Na poesia, você tem mais alguns poetas contemporâneos que te influenciaram, Ananita? A contemporâneos, eu gosto muito do Fabrício Carpinejar. Uhum. Certo. E assim, você já falou alguma coisa sobre o seu processo de escrita, né? Você diz que vem assim quase como se fosse uma psicografia, né? Em momentos que você está muito emocionada, né? E quando isso acontece, como é que você faz para desenvolver esse seu pensamento, da expressão, né, à sua poesia? Ou aos seus romances, né? Bom, os romances, o Retalhos de Papel, eu escrevia, eu estava um pouco surtada, porque eu tenho transtorno bipolar, né? Então, eu estava um pouco surtada quando eu escrevi, eu me expus demais. Então, em certo momento, eu fiquei até constrangida de ter publicado o livro, porque eu me expus demais. Já o Flores e Ramos é um romance que está escrito há muito tempo atrás, da época do Orkut, quando eu, sozinha em casa, comecei a pensar nos meus antepassados e descobri que tinha muita coisa sobre eles. Digitei no Google, descobri coisas até que eu mesma não sabia. E eu fui produzindo, só que ele estava guardado. E quando foi agora, eu resolvi publicar. Justamente. É uma pergunta em cima. Rebouças. Tem a ver com o irmão Rebouças, algum ajustamento histórico nessa. Olha, eu sinceramente não sei, mas o meu Rebouças é baiano, porque minha mãe era baiana e ela era Rebouças. Então, Então, tinha. Tal- talvez tenha alguma coisa a ver, mas eu não tenho certeza. Uhum. Deve ter, sim, a única ramificação de Rebouças daqueles irmãos, Isso, né? Os daí irmãos vem de lá, Rebouças. vem de lá, eles irmãos. E, eram muito utilizados, né? Ali, através dos portugueses, tudo isso. Ananita, qual o tema, o tópico recorrente na sua literatura, na sua pesca, na sua poesia, no seu romance, tudo isso? Qual é o tópico recorrente? Qual o tema recorrente? Ah, o tema recorrente é o amor. O amor e os relacionamentos. Ah, amor e relacionamentos. Aí, que é a Sim. olha, amor, emocionamento. E você tem nessa sua influência aí, um amor, algum escritor aí que te levou a escrever, ali falar sobre esse amor, te fazer buscar no romance, na poesia, Ananita? Diretamente não. Foi uma coisa que surgiu por mim mesma. Uma coisa sua mesmo, né? Você fala, Sim. expressar através da poesia, do romance, sobre o amor e relacionamento, é uma coisa importante para você, é isso? Correto. Hum. É sim. Tá, você tem bloqueios? Logo no início você falou que às vezes você não consegue escrever, né? Como agora você não está conseguindo. E como é que seria um bloqueio, né, criativo? Né? Como é que se lida com esse bloqueio? Como é que você faz para superar esses bloqueios? Eu, na verdade, não faço nada. Eu deixo fluir. Uhum, Quando acontece alguma coisa, a inspiração volta. É uma coisa espontânea. entendi. Você simplesmente deixa acontecer, né, Ana? Sim, sim. Uhum.
Está aí, Ananita. No caso, Ananita, como você vê o papel da poesia, também no romance, na sociedade atual, Ananita? Como você vê, acredita que ela, né, a poesia em si, né, no nosso caso, a poesia cult, tem um papel significativo na sociedade, a influência desse papel, não só na poesia, como também no romance. Eu acredito que sim, acredito que influencia sim, porque a poesia é a expressão do eu, Aham, né? Então, como é que eu vou explicar? Com tantas coisas que acontecem no mundo, a poesia ela pode abarcar qualquer tema. Então, acho que esse seria o papel importante da poesia no mundo. entendi. E assim, você já participou de projetos, assim, grupos, projetos colaborativos, e isso, Não, não, nunca trabalhou, sempre só nunca, nunca. Sempre só. em Eu antologia. participei de antologias, né? Assim. Ter participado de antologias é, seria o fato de você ter participado, né, de uma antologia onde existem vários outros poetas, com cada uma com sua singularidade, né? E você dentro desse grupo, isso de alguma forma mexeu com você, com seus sentimentos, influenciou você de alguma forma? Ah, com certeza, porque cada poeta tem seu jeito de escrever, seu jeito de se expressar. Então, isso sempre influencia, isso sempre bate com o sentimento, né? Com certeza. Uhum. Então, Ananita, quais os seus planos futuros como poeta, como romancista? Quais os seus planos futuros? Como também você tem algum projeto, algum livro em andamento? Aliás, você lançou um livro, seus livros são muito bons, tá? Eu tive a chance, Obrigada. pelo menos dois deles, né? Um eu não consegui, o romance eu não consegui ler ainda, mas está de parabéns, tá? E você tem algum Bom, projeto? eu tenho um livro que ainda está embrionário, né? É um livro de poemas que ainda estou trabalhando em cima dele para ver se eu publico, né? Mas daqui a um tempo. Deixar primeiro flores e ramos frutificar, né? Uhum. Com que frequência você escreve e publica, Nani? Bom, isso não tem um prazo muito específico. Eu, em 2012, publiquei na antologia O Perfume da Palavra, volume 3. Um ano depois saiu o volume 4. Um ano depois saiu o volume 5. Logo depois veio o Amores da Casa Velha. O A Volta, se eu não me engano, foi 3 anos depois. Aham. O Retalhos de Papel foi antes do A Volta, se eu não me engano, né? Não tem um prazo muito específico, mas eu acho que uns 3 anos, 4 anos entre uma obra e outra. Entendi. E qual a importância da poesia e da literatura, no seu caso específico, o romance, né? Qual a importância dessa literatura na sua vida atual? A importância é muito grande, porque é como eu me expresso, é como eu me relaciono com o mundo, é como eu ponho para fora meus sentimentos, meus pensamentos. É muito importante para mim. Uhum.
E me diga uma coisa, quando a gente escreve, a gente termina se mostrando muito, né, ao mundo, ao público, não é? Então, a gente termina se expondo muito, né? E aí é, aparecem as críticas, algumas positivas e outras negativas. Como é que você reage, especialmente às críticas, se houve alguma vez alguma crítica negativa? Bom, eu ouvi poucas críticas, mas com relação a retalhos de papel, eu ouvi duas críticas que detonavam o livro. Já eu ouvi outras críticas que elogiavam. Então eu peneirei, né? Eu peneirei e eu concordei em parte com as críticas negativas, que, como eu disse antes, eu me expus demais no livro, né? E as positivas me gratificaram. Uhum. É que ficaram, geralmente você capitaliza mais as positivas, né? Isso é natural. Anita, eu vi, né, recentemente nós participamos aí, junto ao nosso querido Joilson, você participou muito bem, no evento que ele realiza, né, lá em Japeri, no município de Japeri, né? Eu vi que você Sim. tem um maior sucesso com o seu trabalho. O que você viu ali, né, a reação do público do seu trabalho? Tu vê que o seu trabalho tem mesmo um feedback em cima, né? Ali com esse público, um retorno não, logicamente, não financeiro, mas um retorno emocional, de agradecimento àquele público de uma região um pouco carente, que é Japeri, né? Não me engano, nessa ida sua, nesse município. Bom, inicialmente eu agradeço muito ao Joilson ter me convidado, que foi muito bacana da parte dele. A ida a Japeri foi um acontecimento. Lá eu li meus poemas, eu falei meus poemas, eu falei sobre os meus livros, público. O público gostou, o pessoal aplaudiu e tal. Muita gente veio conversar comigo no final. Algumas pessoas compraram os livros e foi muito bacana, porque eu senti que eu consegui atingir o público. Que ótimo, que É muito ótimo. importante, Você né, foi para quem muito escreve, pro artista. atingir o público, o coração das Isso. pessoas. Muito bom. Muito E bom. assim, que conselhos você daria para as pessoas, jovens ou mais velhos mesmo, que estejam tentando adentrar nessa via cultural, né? Literária, ou de poesia? Não é? O que você poderia falar para elas com a experiência que você já tem? Bom, uma coisa que eu acho muito importante é participar do sarau, porque no sarau há muita troca intelectual. E Aham. outra para não se menosprezar, porque, por exemplo, há pessoas, eu conheço uma pessoa que tem muita coisa escrita, muita coisa mesmo, ela mora em São Paulo, e ela sempre acha que não tá bom, que não tá bom, que não tá bom, e não corre atrás. Então, eu aconselho a pessoa a acreditar mais na própria vertente. Isso é Certo. importante. É importante, né? Esse conselho, e você mostrar que o caminho é esse, é o caminhar, né? Persistir, né? É Persistir. persistência, né? O caminhar é persistência. Persistência. É, e escrever, participar de saraus, né? E tentar, né, Nani? Tentar sempre, né? Como você está Com falando. certeza. Olha, nosso horário está terminando e nós gostaríamos de escutar um poema seu para fecharmos aqui
nessa entrevista. Que tal? Pode ser. Eu separei um aqui. Ah, Chama-se vergonha. Não tenhas vergonha de seres quem tu és. Micos, mancadas, garças e topadas fazem parte do que tu és. Risos, deboches, vexames, quem nunca passou por isso. Ria de suas próprias quedas. Alivia a dor do tombo. Joelhos ralados, cotovelos amassados, cabelos armados. Tudo te nutre e te prepara para viver. Obrigada. Ananita, olha, te Raimundo. agradecemos muito e avisando também ao público que a Ananita vai estar conosco com um poema, um vídeo poema por dia durante uma semana inteira. Não percam, tá? A Ananita é uma poeta assim, muito sensível e traz muitas coisas bem bacanas, tá? Obrigada mais uma vez, Ana. Eu que agradeço. Ananitas, muito obrigado pela sua participação no nosso projeto Na Sala com Poesia Cult.